Saúde, analista de economia e política, já está aqui conosco. Daudi, seja muito bem-vindo, ótimo dia para você. Obrigado, Felipe, um abraço a você, um abraço a todos. Muito prazer, muito bom poder tê-lo aqui novamente. Daudi, a gente estava falando aqui, eu estava sinalizando, né, toda essa percepção, essa visão em relação à condução da política monetária, hoje um dia bastante importante, a gente vendo, né, a expectativa do ministro Fernando Haddad na manutenção de corte de juros em 0,5 ponto percentual. Eu queria entender um pouco da sua visão, porque o ministro bate na tecla, né? A situação aqui no Brasil está indo bem, o juro continua alto, a inflação está comportada, a inflação fica, inclusive, ali perto da meta, né? Dentro do teto da meta, do limite da meta, e o ministro pede queda de juros. Por mais que a gente saiba que toda a situação fiscal ainda está trazendo uma certa cautela para o Banco Central. Como você analisa, né, essa condução da política monetária? Divergências podemos ver na expectativa ou na visão dos próprios diretores do Banco Central em relação aos juros. O que você projeta para hoje, Daudi? Bom, Felipe, é uma situação bastante complicada, né? Perdão. Uma vez que o... Puxa, agora me engasguei aqui. É uma situação bastante complicada, porque o Haddad, ele vai muito bem no seu comentário, até que ele comenta que o presidente do Banco Central é indicado por outro governo. Não é bem assim. A gente sabe da responsabilidade do Banco Central em relação ao gerenciamento das expectativas do mercado. Respondendo objetivamente a sua pergunta, o Banco Central, logo após o corte de 0,5 ponto, na reunião passada, ele sinalizou que poderia cortar mais 0,5 ponto e há um posicionamento majoritário dos diretores do Banco Central. Ocorre que nesse interregno, aí, neste meio tempo, nós tivemos alguns problemas que levaram o mercado a dizer, olha, não vai cortar mais 0,5%, vai cortar 0,25%. O Banco Central não age assim, né? Ele age com muita parcimônia, com muita análise. Diante disso, minha opinião é que ele vai manter o corte de 0,5 ponto percentual. Aí o comunicado vai ser um comunicado duro, né? Que vai mexer muito com as expectativas. Aí sim, você ajusta a decisão do Copom às expectativas do mercado. Mas o Banco Central não vai cortar 0,25 agora. Aí ele perde um pouco a credibilidade se ele fizer isso, mesmo que o cenário, né, não esteja a expectativa controlada, mas ele vai fazer isso. Ele vai cortar 0,5 ponto e o comunicado vai ser duro. Essa é a minha humilde opinião, Felipe. Pois é, Daudi, corta 0,5 ponto, o comunicado duro para já fazer um alerta, né? É como o chamado tiro de alerta para o que pode acontecer lá na frente. E aí a minha próxima pergunta seria a seguinte, você já falou, cai 0,5 ponto. A minha pergunta seria, se cair 0,25 e contrariar a sua percepção, isso pode comprometer essa credibilidade do Banco Central que tem trazido previsibilidade para o mercado, né? Fala, olha, vou fazer isso, vou cair nas próximas reuniões, na mesma magnitude, vai dando a previsibilidade para o mercado. Se muda a percepção, por mais que o cenário esteja um pouco caótico, né, e divergente e complicado, pode comprometer essa credibilidade do Banco Central em traçar projeções, em dar previsibilidade para o mercado, Daudi? Eu acho que comprometer, Felipe, a credibilidade do Banco Central não vai acontecer. O que pode acontecer é uma reversão muito séria no mercado futuro diante dessa antecipação desse corte de 0,25. Então, o mercado vai achar, olha,
Se no meio do caminho o Banco Central já cortou quando ele tinha afirmado que poderia manter, que manteria o meio ponto, aí você causa uma volatilidade muito grande no mercado, de posicionamento. Aí a gente vai ver um movimento muito forte nas taxas de juros, no câmbio, na própria Bolsa, né? Que a Bolsa tem uma ligação umbilical com as taxas de juros, né? Porque muita gente fala, não, eu vou ficar investindo na renda fixa do que correr risco na Bolsa diante de um cenário incerto que nós estamos vivendo, tanto internamente quanto externamente. Então, portanto, eu concordo com você, Felipe, se ele cortar 0,25, o mercado vai entender que ele está cedendo a pressões que não deveria ceder. E também não vai ser muito bom, não vai ser bom, meio ponto, né? Isso é fácil de você corrigir no comunicado e daqui para frente você dá o norte que você tem que tomar. Porque a gestão das expectativas, ela é muito importante para o mercado. Então, portanto, a diretoria do Banco Central é uma diretoria competente, não vejo misturar política nesse sentido. É uma diretoria técnica, mesmo porque quem conhece o Banco Central, Felipe, o Banco Central tem funcionários, tem técnicos, que não é assim que o cara chega lá e faz o que quer. Né? Ali você tem funcionários dos mais diversos partidos, e ali, quando você entra no Banco Central, o funcionário é um trabalho sério, é um trabalho comprometido, que muitas vezes a política não entende, né? Porque a pior coisa que existe no mundo é político em cargo público, né? Você sabe que político em cargo público é um desastre para a gestão da economia. Ô Daúde, falando em política, né? A gente está vendo toda essa movimentação em Brasília por conta do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a necessidade e a rapidez de políticas voltadas para a reconstrução do Estado, para a ajuda ao Estado, e a gente está vendo uma celeridade bastante forte em relação a isso, sendo aprovado na Câmara, no Senado, essa lei, decreto de calamidade pública, inclusive com alguns gastos sendo retirados do teto da meta ou dentro da meta fiscal. Como que você vê esse cenário, principalmente quando a gente está numa discussão bastante forte de fiscal, de necessidade de arrecadação, de necessidade de corte de gastos? Como é que fica a questão fiscal, como é que fica a percepção do mercado em relação a essas políticas que, inclusive, já tem algumas informações lá de Brasília que os parlamentares estão tentando colocar mais gastos, colocar mais ajudas a outros estados também em meio a toda essa situação que está acontecendo no Sul. Isso pode trazer um pé atrás ainda maior do mercado em relação à questão fiscal, aos gastos do governo federal? Ora, Felipe, até esse momento, esse sentimento não foi transmitido, né, para o mercado. O mercado ele vem aí com as suas preocupações normais, ainda não vai avaliar melhor essa situação. Não tenha dúvida que quando você tem que gastar despesas extras em decorrência desta catástrofe, dessa situação, que em primeiro lugar tem que se ocorrer, né, humanitariamente o que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, que realmente parte muito do coração. Quem conhece o Rio Grande do Sul, eu conheço relativamente bem, viajo muitas vezes para o Rio Grande do Sul, conheço muitas pessoas nas cidades, do produtor rural. Então, o compromisso dessas pessoas é um compromisso mais voltado para o trabalho. Você não ouve ali discutindo coisas que não seja o trabalho. Então, é compreensível, né? Eu defendo veementemente que o governo jogue, sim, dinheiro, inclusive perdoe dívidas, não é prorrogar dívida, porque o Rio Grande do Sul vem com 3 safras de perdas, né? Não, eu vou prorrogar a sua dívida. Não, tem que esquecer o passado e pensar daqui para frente. Isso seria o correto, porque senão você não vai levantar esse Estado.
Agora, é evidente, né, Felipe? Político é assim, né? Então também vamos tirar uma lasquinha aqui, já que pode, vamos fazer ali. Infelizmente, esse é o DNA da composição política do nosso país, que não nos levam a ter uma fé concreta de que um dia o Brasil vai começar a construir os pilares de uma grande nação. Deste jeito é difícil. Vamos aproveitar esse momento de comoção, também vamos tirar uma casquinha aqui, outra ali, mas a decisão do governo é correta, colocar dinheiro, é muito cedo ainda para nós avaliarmos as consequências econômicas, as consequências sociais estão aí para quem quiser ver, várias famílias desalojadas, o número de mortes é muito grande, e como é que nós vamos solucionar essa realidade, né? Se esses eventos, se esses extremos climáticos continuarem acontecendo. Porque, se você me permitir um pouco mais aí, eu posso explicar por que a situação ali é grave e não se resolve num passe de mágica. Por favor, Daudi, qual a explicação, né? A gente fica tentando entender, obviamente tem as questões climáticas, tem questões de investimentos, tem uma série de fatores que quando se juntam, né, que quando convergem, acabam trazendo uma tragédia bastante grande como essa que a gente está vendo. Traz para nós, então, explica para a gente esses fatores, essa sua visão também, Daudi, por gentileza. Bom, a minha visão é em relação à tragédia, né? O que ocorre ali no Rio Grande do Sul? Se você pegar a faixa leste, aquela que está beirando o Oceano Atlântico, você tem mais para o centro o delta, né, o estuário, como se fala, dos rios Jacuí, Taquari, e que tem mesmo o Rio das Antas vindo lá de cima, e todos esses rios que pegam quase toda a água que cai no Rio Grande do Sul, essa água é jogada ali nesse estuário onde está Porto Alegre. E Porto Alegre hoje, ele tem uma altura, né, em relação ao nível do mar, tem locais que chegam a 3 metros, tem locais que chegam a 1 metro, 6 metros. Então, é uma região muito baixa, né, e que está logo ali no Guaíba, na Lagoa. Tem pessoas que falam Rio, né, mas o certo seria a Lagoa do Guaíba. E a Lagoa do Guaíba, ela está interligada com a Lagoa dos Patos, que, por sua vez, é uma imensidão. A Lagoa dos Patos tem 270 quilômetros de extensão. Ela tem uma saída ali pelo Rio Grande, é uma saída muito estreita para o mar. E quando você tem chuvas nesses níveis que ocorreram, essa água acumula na represa dos Patos e segura a água do Guaíba. E quando tem vento sul, né, vento que vem do sul para o norte, empurra mais essa água. Então, a situação hoje ali, ela não é simplesmente a água vai baixar e nós vamos resolver os problemas, aí, quem sabe, daqui a 40, 50 anos, né, vem. Com o extremo climático que nós estamos vivendo, né, você tem muito calor, muita evaporação, você tem os canais, né, os corredores de umidades que vêm da Amazônia e que derruba tudo ali quando encontra uma frente fria. Então, a situação do Rio Grande do Sul é uma situação que exige um estudo muito detalhado de como pode, nesse momento, você ajudar a vazão da Lagoa dos Patos para que, você vê, está baixando a água lá, mas já vai chover, a lagoa vai continuar cheia. Então, você vai ter uma sequência de episódios que você acaba não permitindo a reconstrução em tempo hábil para que a economia comece a andar. Então, é uma situação muito delicada, né? A origem está aí, né? Aí, mas choveu lá em cima. Sim, o refluxo da água, que ela vai parando ali, e realmente também foi muita água, 700 milímetros, isso historicamente é muito alto. Mas isso tudo indica que pode acontecer de novo, dada essa situação do planeta. Então, portanto, o Rio Grande do Sul, ele não só tem que ter ali um socorro imediato, como também
programas visando a característica geográfica dele neste contexto para que essas ocorrências não voltem a se repetir na dimensão em que se repetiu, Felipe. Muito bom, Daúde. Muito importante a gente ter essa visão, né, e saber exatamente o que está acontecendo, até para a gente poder ter mais base aqui de discussão. O Daúde, ainda, né, nesse sentido, eu queria ouvir um pouco da sua visão a respeito das articulações políticas que estão acontecendo lá em Brasília, porque até esse evento, até essa tragédia lá no Rio Grande do Sul, a gente via muita dissonância, né? A gente via muito atrito entre o Executivo e o Legislativo e, obviamente, necessidade fez com que o Executivo, o Legislativo, o próprio Judiciário fizessem um esforço conjunto para aprovar essas pautas. Daqui para frente, com toda essa discussão, vai ter uma separação, o que é para Rio Grande do Sul, o que é para reconstrução, segue por um caminho, segue um diálogo. Daqui para frente, de outras coisas, seguem, né, as rusgas anteriores, seguem alguns até mesmo ressentimentos antigos e dificultando, obviamente, o trabalho do governo nessa pauta arrecadatória, pauta de fiscal que a gente tem falado ao longo das últimas semanas. Como que está se dando, na sua visão, essa articulação política, essa condução política entre os poderes também? Com relação ao Rio Grande do Sul, né, as medidas necessárias para adotar aquele estado de condições financeiras para que ele possa agir imediatamente diante do evento, acho que isso vai acontecer, acho que há uma unanimidade, né, em relação à necessidade de que isso ocorra rapidamente. Agora, os demais casos vão continuar. Né? Aí nós temos uma briga forte pela gestão do orçamento entre o Congresso e o Executivo. Né? Pela Constituição, teoricamente, quem faz a gestão do orçamento é o Executivo. Né? O Executivo já diz, ele tem ali a obrigação de fazer a gestão do orçamento. Só que nos últimos anos, isso aí embaralhou tudo. O Congresso também quer fazer a gestão do orçamento. Ele quer mandar emendas para a sua base eleitoral, que eu acho que isso não é ruim, mas quando você vê o volume de emendas que são utilizadas de forma não centralizadas e foge um pouco dos objetivos que o país deveria ter, né? Coisa que também nós não temos um projeto, tanto que o governo agora pediu, vamos investir, pegar 5% das emendas para levar para o Rio Grande do Sul, para atender, socorrer imediatamente as pessoas. Mas eu acho que vai continuar desse jeito, deve melhorar essa situação o ano que vem, uma vez que provavelmente a eleição do Senado, a eleição da Câmara já tenha ocorrido e como o governo ainda vai ter um determinado período, né, quase 2 anos aí, os líderes que assumirão o Congresso e o Senado também, então vai haver aí a oportunidade de você ter uma compatibilização dos interesses desses dois setores, do Executivo e do Legislativo, diante de um tempo que eles terão pela frente e que precisa acertar. Agora, é muito difícil, né? Você achar que eles vão salvar o Brasil. É muito difícil. Eu não acredito nisso. Eu acho que não está na DNA da formação hoje do nosso Congresso. Daúde, um último ponto aqui. Pesquisas recentes de opinião a respeito do presidente Lula, a condução da economia, saíram hoje de manhã, inclusive, mostrando essa queda na popularidade, mais uma queda na popularidade ao longo das últimas pesquisas que vêm sendo realizadas. É ponto de alerta para o governo as últimas reuniões, as últimas movimentações, inclusive por parte do presidente, pedindo mais viagens, pedindo mais articulação, pedindo mais visibilidade dos programas governamentais.
não estão surtindo efeitos? Ou a gente pode, inclusive, ter mais ênfase nesses pedidos ou até mesmo na utilização dessa questão do Rio Grande do Sul como uma bandeira aí do presidente para tentar recuperar um pouco dessa popularidade, Daoud? Olha, nessa linha que o presidente está tomando, eu acho difícil ele recuperar a sua popularidade. A gente sempre diz aqui, Felipe, que há uma polarização muito grande, né? E essa polarização ele não vai conseguir mudar, né? Entrar um pouco no espaço da direita, né? E achar que ali eles vão mudar de opinião a favor do Lula. Não. O Lula continua, né? Eu sempre achei o Lula uma pessoa politicamente esperta, né? Sempre aproveitando de certos momentos para garantir, mas só que isso, nessa configuração de polarização extrema entre a direita e a esquerda, isso não acontece. Se eu pudesse recomendar alguma coisa para o presidente Lula, eu recomendaria: ele não precisa ficar viajando tanto, falando tanto, ele precisa muito mais ter um entendimento da área econômica com o próprio Congresso, discutir coisas, né? Porque a questão ali é o seguinte: o Lula ele tem o PT por trás dele, e a gente sabe que o PT quer tomar algumas decisões que não estão de acordo com o consenso do Congresso. Então, ele deveria de estabelecer, usar isso para ter um consenso, para transmitir um pouco de confiança, e essa confiança, evidentemente, traria para ele uma melhora na sua popularidade. Caso contrário, ele vai continuar desse jeito, não sei qual é a ideia que ele tem, né? Porque falar, mas o Lula piorou por causa da economia, né? Sim, a economia piorou tanto, né? O que piorou? O que pioraram foram as expectativas. E por que as expectativas pioraram? Por causa das bobagens que ele fala. Então, se ele se contivesse no que ele fala, talvez isso o ajudasse mais do que ficar pipocando para um lado para o outro. É isso. Vamos esperar, né, Daoud, para ver as cenas dos próximos capítulos, quais vão ser as movimentações, terror, as medidas. Pois é, não, eu também não gosto de filme de terror não, viu, Daoud? Eu prefiro um filmezinho mais tranquilo, assim, que pelo menos a gente dá uma risadinha e fica mais sossegado. Obrigado, viu, Daoud? Sempre muito bom poder conversar contigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Uma ótima semana, uma ótima quarta. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço a você, um abraço a todos.